Se você tivesse a chance de viajar no tempo e voltar na Terra há cerca de 3.000 ou 4.000 anos atrás, como você acredita que encontraria o nosso planeta? Nesse vídeo eu vou falar sobre a antiguidade, especialmente sobre os povos mesopotâmicos, os hebreus e os egípcios. Um período de grandes mudanças, transformações e invenções que modificaram definitivamente a história da humanidade. Se você é estudante ou simplesmente quer conhecer mais sobre esse período da nossa história, esse é o vídeo que você precisa para conhecer as origens da nossa civilização. Eu sou o professor Bruno Tulux e vou te ajudar a aprender tudo sobre esse importante período da história da humanidade. Se a gente pudesse viajar pelo tempo, navegando pela antiguidade, poderíamos conhecer cidades como a Babilônia, Nínive, Uruk, Tebas, Luxor, Alexandria e Mênfis, locais onde a escrita e a matemática foram inventadas. Locais também onde se encontram algumas das maravilhas do mundo antigo, no espaço e no tempo, onde ocorreram importantes e instigantes transformações no campo da arte, da ciência, da política, da engenharia, da arquitetura, da medicina e da filosofia. Conquistas que ainda nos dias de hoje nos impressionam, já passados algumas centenas ou milhares de anos. A antiguidade, portanto, é um período da história ocidental que vai desde a invenção da escrita a aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo até mais ou menos 500 anos depois de Cristo, com a queda do Império Romano. E por todos esses acontecimentos que são considerados os pilares para o desenvolvimento da sociedade ocidental, a antiguidade é conhecida pelos historiadores como o berço das civilizações. A Mesopotâmia é conhecida como a Terra entre Rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje estão os países do Kuwait, do Iraque, sudoeste da Síria e noroeste do Irã. A Mesopotâmia foi a casa onde sobreviveram e se desenvolveram importantes civilizações da antiguidade. Lá estavam localizadas importantes cidades como Nínive, Babilônia, Uruk, reconhecidas por sua esplendorosa arquitetura e por grandiosos templos, palácios e torres, construídos com tijolos de argamassa, como eram, por exemplo, os importantes zigurates. A Mesopotâmia também foi palco para o desenvolvimento da escrita cuneiforme, inventada pelos povos mesopotâmicos para organizar sua vida e sua produção, e que utilizavam essa importante ferramenta para registrar sua história, sua ciência, sua literatura, sua matemática, sua engenharia e sua astronomia, desenvolvidas naquela época, de modo que se tornaram essenciais para o florescimento dessas civilizações. Os povos mesopotâmicos eram extremamente habilidosos e também alcançaram grande desenvolvimento no comércio, na arte e na agricultura, produzindo cerâmicas, esculturas, tecidos e joias, e desenvolvendo também os primeiros calendários conhecidos pela humanidade. E esses serviram como base para o fracionamento do tempo como nós usamos até os dias de hoje. Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus eram povos politeístas e criaram inúmeras lendas e mitos, como por exemplo a epopeia de Gilgamesh, transmitindo sua cultura e recriando esse imaginário através de objetos de arte, além de afrescos e belíssimos mosaicos que decoravam os grandiosos templos e palácios naquela região. A religião para os povos mesopotâmicos era um ponto central de sua vida, e eles acreditavam em muitos deuses e divindades, sendo que alguns deles eram conectados com a própria natureza, representando dessa forma um aspecto crucial e fundamental para a sobrevivência desses povos.
Mas a Mesopotâmia não era apenas uma terra de maravilhas míticas e arquitetônicas, era também uma região de importantes avanços sociais e políticos. A lei nessa região era bastante rigorosa e os mesopotâmicos desenvolveram uma série de legislações. Foi lá, inclusive, que surgiu a primeira lei escrita da história da humanidade, o Código de Hammurabi, que estabelecia normas para a justiça e o direito dos seres humanos e era fundamentada na antiga lei de Talião, aquela que falava olho por olho, dente por dente. E essa lei foi criada por um rei amorita, Hammurabi. Os mesopotâmicos também foram responsáveis por avanços significativos na área da agricultura, do comércio, da navegação fluvial e da engenharia, construindo inúmeras obras como represas, diques, canais de irrigação e aquedutos que utilizavam as águas dos rios Tigre e Eufrates em benefício da agricultura, a sua principal atividade econômica. E é importante frisar que além da água, os rios Tigre e Eufrates também forneciam a fertilização de suas margens, já que sazonalmente as inundações levavam sedimentos para essas regiões, que se desenvolveram ao longo de uma região árida e com pouquíssimos recursos. Os povos mesopotâmicos se desenvolveram ao longo de aproximadamente 3.500 anos, desde 4.000 a.C. até aproximadamente 500 a.C. Lá certamente foi um local de grande importância para a história da humanidade. Politicamente, a civilização mesopotâmica se desenvolveu a partir de cidades-estados independentes, cada uma delas liderada por seu rei ou por seu governante. Essas cidades eram fortificadas e contavam com muros para protegê-las de invasões estrangeiras. Contudo, ao longo do tempo, também existiram modelos de governo que unificavam essas cidades em torno de uma figura central, surgindo assim os impérios mesopotâmicos. Cada um desses impérios apresentava uma dinâmica própria de governo e também a alternância de dominação entre um povo e outro sobre as importantes regiões férteis ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Se você chegou até aqui, não deixe de registrar a sua impressão com um like, um comentário, compartilhando esse vídeo e indicando o canal para outras pessoas que também podem se beneficiar dessa ou de outras explicações. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, não deixe de se inscrever, porque todas as semanas eu posto um conteúdo novo de história, um material que pode te ajudar a compreender ainda mais sobre história, cultura, humanidades e que certamente irá fazer com que você tenha uma visão cada vez mais panorâmica sobre o passado. O recado foi dado, eu conto com a sua colaboração e vamos lá, voltando para o conteúdo. Os hebreus são os antigos habitantes da região da Palestina. Eram povos monoteístas, o que era uma exceção para essa época, e exerciam atividades como a agricultura, o pastoreio, o comércio, além de guerras, e contavam com uma cultura rica e distinta, baseando a sua religiosidade na existência de um único Deus. Os hebreus passaram sua cultura de geração em geração, contando a história da criação do mundo, o surgimento de Deus na vida de Abraão, a vida de Moisés e a fuga do Egito, conhecido o Êxodo e outras histórias muito conhecidas por todos nós. Os hebreus também foram responsáveis por importantes avanços na religião e na filosofia. A crença em um Deus único e onipotente e a sua religiosidade, que deu origem ao judaísmo, influenciou outras importantes religiões que surgiram posteriormente, como o cristianismo e o próprio islamismo. Além disso, sua literatura sagrada, a Torá, que é a primeira parte da Bíblia, o livro sagrado para toda a cristandade, é um dos livros religiosos mais importantes e influentes para o mundo ocidental. E esse certamente é o maior legado dos hebreus para o mundo em que nós vivemos hoje. Politicamente, os hebreus, que são de origem semita, se organizavam em tribos, depois passaram a viver no formato de monarquias, sendo Saul, Davi e Salomão os reis de maior destaque para os hebreus. Estabelecidos na região de Canaã,
que era banhada pelo rio Jordão. Os hebreus, ao final do reinado de Salomão, foram divididos em dois reinos, Judá e Israel, e a partir desse momento passaram a ser constantemente atacados, primeiro por assírios, caldeus e depois por persas, macedônicos e finalmente pelos romanos, período em que os hebreus começaram a fugir de seu território original em um evento chamado de diáspora. Uma das civilizações mais antigas, intrigantes e fascinantes de toda a história, certamente, é o Egito Antigo. A civilização egípcia foi uma sociedade antiga que floresceu ao longo do rio Nilo, no norte do continente africano, onde hoje é o país Egito. Ela existiu por cerca de 3.000 anos, sendo que seu surgimento se deu por volta de 3100 a.C. e o seu declínio até o ano 30 a.C., quando a civilização egípcia foi incorporada pelo Império Romano. Durante esse período, os egípcios desenvolveram uma cultura rica e altamente especializada, incluindo avanços significativos na escrita, na matemática, na engenharia, na arquitetura, na medicina, na astronomia e na religião, inclusive desenvolvendo uma crença em um mundo além ou após a morte. Os egípcios ficaram conhecidos por serem mestres na construção de grandes obras, como pirâmides, templos e túmulos, que ainda hoje são símbolos da sua cultura e da sua habilidade, e eram dedicados aos seus faraós e deuses. Esses monumentos eram construídos com uma precisão incrível, usando conhecimentos aprofundados em engenharia, geometria e arquitetura. As pirâmides, em particular, são uma das maravilhas do mundo antigo e até os dias de hoje impressionam por sua grandiosidade e por sua complexidade. Mas se pensamos em obras de artes de menor porte, com certeza as esculturas, as joias e as pinturas que os egípcios produziram também impressionam, tanto por sua riqueza de detalhes quanto pela habilidade que os egípcios demonstraram para construí-las. Os egípcios também desenvolveram a escrita hieroglífica utilizada para retratar ou registrar a sua cultura e a sua história, mas também essa forma de escrita era fundamental para organizar a vida administrativa dos egípcios. A religião era um dos pilares fundamentais da vida do povo egípcio e eles eram politeístas, acreditando em inúmeros deuses e divindades que em muitas ocasiões retratavam aspectos da natureza fundamentais para o desenvolvimento dessa cultura. E por falar em religiosidade, é importante frisar que a religião desempenhava um papel extremamente importante na vida dessa antiga civilização. Eles acreditavam em uma série de deuses, cada um responsável por um aspecto da vida, e que suas ações em vida determinariam qual seria o seu destino no pós-morte. E por esse motivo, a morte era tão venerada e tão celebrada pelos egípcios, sendo que existia até um registro que direcionava como deveria ser essa passagem, o Livro dos Mortos. A arte egípcia, além de ser um marco na história da humanidade pela riqueza de detalhes e aprimoramento técnico com que eram confeccionados, também estavam relacionados ao culto à morte ou à pós-vida. Nesse aspecto, retratavam a vida cotidiana, cenas mitológicas e figuras importantes para a cultura egípcia, direcionando quais seriam os desdobramentos da morte após a vida. A arte egípcia, portanto, também se configurava como uma expressão de sua religiosidade e desempenhava dessa forma um papel muito importante na vida dos egípcios. Mas além da religião, os egípcios também contaram com avanços significativos em outras áreas do conhecimento, como a medicina, a astronomia, a engenharia e a matemática. Os egípcios, ao lado dos mesopotâmicos, desenvolveram uma das primeiras formas de escrita da humanidade, usada para preservar suas histórias e seus mitos, mas que era praticada por uma pequena parcela da sociedade, os escribas. Os egípcios também conheciam
posicionamento dos planetas no céu e a movimentação das estrelas, que lhes permitiu naquela época prever eclipses e outros fenômenos astronômicos. A sociedade egípcia era dividida em classes sociais, com os faraós ocupando o topo da pirâmide social, exercendo um papel de líder religioso e político ao mesmo tempo. E eles governavam contando com o apoio de uma burocracia complexa, que incluía os sacerdotes, os escribas, aqueles que dominavam a escrita hieroglífica, com administradores e também com funcionários públicos. Essa sociedade ainda contava com guerreiros, comerciantes, artesãos e camponeses, além dos escravos que também atuavam na construção das importantes obras públicas. A economia era fundamentada na agricultura e o rio Nilo fornecia as águas para o plantio através de suas inundações sazonais e como meio de locomoção para o comércio, que também era muito importante, já que os egípcios estabeleceram relações comerciais com outras culturas do próprio continente africano, como também com povos que viviam ao redor do mar Mediterrâneo. É importante lembrar que um dos principais legados dos egípcios para o mundo em que nós vivemos hoje foram os avanços na medicina, uma vez que a crença na vida após a morte fez com que os egípcios preservassem o corpo, a matéria de seus principais líderes políticos. E isso tudo através do processo da mumificação, que exigia um conhecimento específico sobre o corpo humano. Evidentemente que esse processo, ao longo de séculos de experimentações, permitiu que os egípcios acumulassem um vasto e aprofundado conhecimento sobre o corpo humano e seu funcionamento, fato que foi crucial para o avanço das ciências médicas e biológicas obtido por esse antigo povo que viveu no norte da África. Já no século I a.C., os egípcios foram alvo de sucessivas invasões de povos estrangeiros, tanto por conta de sua riqueza quanto por conta da instabilidade política no centro da própria vida egípcia. Esses eventos culminaram com a dominação romana, algumas décadas apenas antes do início da era cristã. No entanto, a cultura egípcia continuou exercendo uma grande influência na arte, na arquitetura e na religião de muitas outras culturas, e a sua história e o seu legado ainda são muito estudados e muito admirados até os dias de hoje. E para você que chegou até aqui, vou deixar como sugestão um vídeo que eu gravei sobre o crescente fértil. Eu agradeço a sua atenção e se você gostou dessa temática, eu espero que você assista às demais sugestões de vídeos que eu deixei nessa descrição. Muito obrigado e até a próxima!